Irmãos, entenda uma coisa: Deus, Ele não desfaz decreto. O que está decretado, mas Ele muda uma promessa de acordo com uma conversa. O que foi decretado para você, mas o que é uma promessa, seja boa ou seja de passar pelo vale, é alterado de acordo com a maneira que você se posiciona, com a maneira em que você ora a Ele. Quer um exemplo bíblico? Quando Deus fala para Moisés que ia destruir todo o povo: Moisés, deixe-me em paz aqui para que minha ira se acenda. Deus não estava irado ainda no momento dessa conversa com Moisés. Isso está em Êxodo 32:10. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles. Eu vou matar eles, eu vou destruir eles, e eu farei de você uma nova nação. Era um decreto? Era uma promessa: eu farei. Moisés recebeu aquela promessa e falou: peraí, Senhor, vamos conversar. E aí tem todo aquele diálogo, né? Senhor, se você fizer isso, o que os outros povos vão pensar? Que você tirou o povo do Egito para matar aqui no deserto e tal. E aí foi dialogando, e Deus foi ouvindo Moisés, e foi interagindo com Moisés. De repente Deus fala para Moisés: você tem razão. Deus mudou a sentença de acordo com um diálogo. E aí é interessante porque às vezes Deus decreta uma promessa através de um comportamento. Deus, Ele não desfaz decretos, mas Ele muda a promessa de acordo com o comportamento. E Deus decreta uma promessa através de um quê? Comportamento. Eu não sei se você está conseguindo acompanhar o raciocínio, mas eu vou tentar exemplificar para você. Deus chama Abraão, Gênesis 12, fala bem assim: olha, Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Era um decreto ou era uma promessa? Era o quê? Promessa. Eu farei de ti pai de multidões, eu farei de você uma grande nação. Portanto, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou mostrar a você. Abraão pega e fala: Sara, partiu. Juntou tudo e foi, e caminhando, e não sabia para onde ia, mas ele estava indo. Ou seja, um posicionamento, uma ação a partir do momento em que ele recebeu uma promessa. E às vezes tanto era a vontade dele de viver essa promessa, que você sabe que ele até se precipitou em alguns momentos. Tanto que ele queria viver a promessa, tanto que ele se posicionou. Aí quando você olha Gênesis 17, Deus já não faz a promessa. Deus, Ele muda e fala assim: Abraão, tu serás pai de uma grande nação. Era uma promessa ou era um decreto? Você entendeu? A partir de um posicionamento, de uma promessa que você recebe, Deus pode transformar essa promessa na sua vida em um decreto. Portanto, não encare no momento agora uma promessa como um decreto. Aí qual é o objetivo da promessa vindo por intermédio de uma profecia? Qual é o propósito da profecia? Seja ela boa ou ruim, é confrontar o homem ao arrependimento, é transformar a mente do homem. Quando Deus faz uma promessa para você, é Deus querendo se relacionar com você, para ver o seu comportamento, à medida que você se comporta com aquilo que Ele falou. Irmãos, abra a tua Bíblia comigo aí, rapidinho aí, Mateus no capítulo 15, você vai ver Deus mudando uma sentença, Jesus mudando uma sentença, por causa do que? De um diálogo. Mateus no capítulo 15, a partir do versículo 21, vamos lermos a partir do versículo 22, olha que interessante, para nós não perdermos muito tempo. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu a palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, e ela adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Aí o que Jesus faz? Ele olha e responde: não é bom pegar do pão dos meus filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Cara, não tinha espaço para a mulher, e ele insistiu no diálogo. Então ela disse: sim, Senhor, é verdade, tu está com a razão, mas sabe de uma coisa, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Opa, Jesus já tinha dado uma palavra a ela: eu não vou atender você, porque não é lícito. Ela pegou, usou aquilo que Jesus falou: mas peraí, o que Jesus olha para ela? Jesus fala: mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu deseja. Aleluia. Você está vendo que às vezes uma interação, um diálogo com Deus, com Jesus, pode mudar a direção de algo que Ele já falou para você?
Quando há uma promessa instituída na sua vida, às vezes a gente está limitado àquilo que é ruim. Nós somos limitados, nós nos acostumamos com aquilo que é ruim. Infelizmente, como os cristãos são pior ainda. Por que eu digo isso? Porque nós poderíamos ter um emprego melhor, nós poderíamos ter um casamento melhor. Não estou falando para você terminar o seu casamento e começar outro, não. Bem, estou falando para você buscar melhoria dentro do seu casamento. Você pode ter um casamento melhor, você pode ter uma vida financeira melhor. A partir do que? Eu preciso me posicionar, eu tenho uma promessa, então eu não posso ficar parado, eu estou com a flecha aqui, ó. Então eu vou cavocar, eu vou insistir, eu vou fazer aquilo que Ele está pedindo. É isso que Deus está colocando diante de você nessa noite, para que você tenha um posicionamento. Porque às vezes você questiona Deus. Olha, irmãos, às vezes você está questionando a Deus por um momento que você está vivendo, pelo resultado de uma ação baseada numa profecia que foi uma promessa. Talvez você encarou uma promessa como um decreto, e aí você não tomou uma iniciativa, e aí isso tomou um curso que você está parando e pensando hoje, poxa vida, questionando Deus, Senhor, eu estou aqui agora. E agora, Senhor?